Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já começou um livro dizendo, vou ler só mais um capítulo? E quando percebeu, eram 2 da manhã? Agora pense em outro livro, que você abandonou no capítulo 3. A diferença entre esses 2 livros, muitas vezes, não está na escrita. Não está no gênero e nem nos personagens. Ela está em uma única pergunta. Hoje eu vou te mostrar por que essa pergunta é uma das ferramentas mais poderosas da escrita criativa. Na última aula, nós aprendemos que toda história começa quando alguém quer alguma coisa. Mas isso não basta, porque agora existe outra missão: fazer o leitor continuar virando as páginas. A maioria dos escritores começa dizendo: minha história é sobre um vampiro, minha história é sobre uma princesa, minha história é sobre viagem no tempo. Mas deixa eu te contar um segredo: nenhuma dessas frases faz alguém querer ler um livro. Porque isso não é uma história, é uma ideia, é um cenário, é um gênero. O leitor não continua lendo por causa de um vampiro. Ele continua lendo porque quer descobrir alguma coisa. A pergunta que você precisa fazer não é sobre o que é o meu livro. É: qual pergunta vai fazer o meu leitor dizer só mais um capítulo? Essa pergunta recebeu um nome: pergunta dramática. Ela é a principal dúvida da história e ela acompanha o leitor praticamente até o final. Exemplo: imagina que um bombeiro entra em um prédio em chamas para salvar uma criança. Qual é a pergunta que automaticamente aparece na sua cabeça? Será que ele vai conseguir? Você nem percebeu, mas o seu cérebro acabou de criar a pergunta dramática. O jovem herda uma mansão. Pergunta: por quê? Um homem acorda sem memória. Pergunta: quem ele é? Uma menina encontra uma foto dela quando bebê ao lado de uma mulher desconhecida. Pergunta: quem é essa mulher? Aqui entra uma coisa muito interessante. Nosso cérebro não gosta de histórias inacabadas. Quando uma pergunta aparece, ele quer responder. E é por isso que você diz só mais um capítulo. Na verdade, você quer só mais uma resposta. Essas 2 palavras vivem juntas, mas elas não significam a mesma coisa. Curiosidade: você quer descobrir uma informação. Quem enviou a carta? Quem matou? Quem é aquela mulher? Suspense: você sabe o que pode acontecer, mas não sabe quando, nem se vai dar certo. A bomba explode? Ela chega a tempo? Ele consegue escapar? Agora eu vou te contar um segredo que separa uma história que prende daquelas que a gente abandona no meio. Os grandes escritores quase nunca trabalham com apenas uma pergunta. Eles criam uma pergunta principal que vai sustentar a história inteira. Mas, ao longo do caminho, vão criando várias perguntas menores. E são essas perguntas menores que fazem o leitor pensar: só mais um capítulo. Vou te dar um exemplo. Imagina que a protagonista é uma arqueóloga. O sonho da vida dela é encontrar uma cidade perdida, que ninguém conseguiu localizar. Essa é a grande pergunta da história. Ela vai encontrar essa cidade? Mas essa resposta não pode aparecer no capítulo 2, senão a história acaba. Então, o escritor cria outras perguntas para manter o leitor curioso. Por exemplo, o mapa que ela encontrou é verdadeiro ou falso? Depois, ela pode confiar no parceiro de expedição ou ele está escondendo alguma coisa? Mais adiante, o rival chegou primeiro ao local? Depois, a cidade realmente existe ou tudo não passa de uma lenda? Percebe? Cada vez que uma pergunta é respondida, outra aparece. É como se o escritor estivesse puxando o leitor pela mão durante toda a história. Olha essa sequência: pergunta, resposta, nova pergunta, nova resposta. E depois, uma pergunta maior continua sem resposta. E sabe por que isso funciona tão bem? Porque o leitor sente que está avançando. Ele percebe algumas respostas, mas nunca todas. Se você responder tudo de uma vez, a curiosidade acaba. Se você nunca responder nada, o leitor fica frustrado.
O segredo é esse equilíbrio, entregar respostas suficientes para recompensar o leitor, mas sempre deixar uma nova pergunta no caminho. É exatamente isso que faz você dizer: vou ler só mais um capítulo. E quando percebe, já leu mais 5. Potter. Pergunta principal: Harry conseguirá impedir Voldemort? Perguntas menores: quem quer roubar a pedra? Quem é Nicolau Flamel? Em quem confiar? Jogos vorazes. Pergunta principal: Katniss vai sobreviver? Peeta é aliado? Como derrotar adversários mais fortes? O que a capital fará? Verite. Pergunta principal: o manuscrito é verdadeiro? Perguntas menores: Verite está fingindo? Jeremy sabe? Lowen está segura? As 3 marcas. Pergunta principal: a Chloe conseguirá finalmente se libertar do passado e descobrir quem está traindo sua confiança? Perguntas menores: quem está passando informações? Em quem ela pode confiar? Ela vai conseguir proteger as pessoas que ama? Percebe que o gênero muda, mas a estrutura continua exatamente igual? Todo começo de história faz uma promessa. Se você começa dizendo: naquela manhã havia um bebê abandonado na porta, o leitor acredita que aquele bebê será importante. Se nunca mais falar dele, o leitor se sente enganado. Toda pergunta importante merece uma resposta. Agora que você já entendeu o que é uma pergunta dramática, vem a pergunta mais importante: como criar uma boa pergunta dramática? Ela precisa cumprir 4 requisitos. E eu prometo, se você lembrar desses 4 pontos, já vai evitar um dos erros mais comuns de quem está começando a escrever. 1. Ela precisa ser clara. O leitor precisa entender qual é a principal dúvida da história. Por exemplo, será que ela vai encontrar o irmão antes da meia-noite? Essa pergunta é clara. Agora imagina uma pergunta como: será que coisas inesperadas vão acontecer? O que exatamente o leitor está esperando? Nada. Quanto mais específica for a pergunta, mais fácil é fazer o leitor se envolver. 2. Ela precisa ser importante. A resposta dessa pergunta precisa mudar a vida do personagem. Por exemplo, será que ele vai encontrar uma moeda perdida? Talvez. Mas isso muda a vida dele? Provavelmente não. Agora, olha essa. Será que ele vai encontrar a irmã desaparecida depois de 15 anos? Percebe a diferença? Agora existe um motivo para o leitor se importar. 3. Ela precisa ser difícil. Se a resposta parece óbvia desde o começo, a tensão desaparece. Imagina uma história em que uma atleta vai disputar uma corrida contra crianças de 5 anos. Você já sabe quem vai ganhar. Agora imagina essa mesma atleta disputando o final das Olimpíadas contra os melhores corredores do mundo. De repente, a resposta deixou de ser óbvia. E é aí que nasce a tensão. 4. Ela precisa demorar para ser respondida. Se você responde a principal pergunta logo no começo, a história perde força. Imagina que o primeiro capítulo termina com um assassinato. No segundo capítulo, você já revela quem matou, porque é como... O que sobra para o leitor descobrir? Muito pouco. Uma boa pergunta dramática acompanha o leitor durante quase toda a narrativa. E é o fio que faz a pessoa continuar virando as páginas. Sempre que você estiver planejando uma história, faça esse checklist. A minha pergunta é clara? Ela realmente importa para o personagem? A resposta é difícil de alcançar? Ela vai sustentar a história até a parte final? Se a resposta for sim para essas 4 perguntas, você provavelmente encontrou o coração da sua história. Porque no fim das contas, não é o cenário, o gênero ou os poderes que prendem o leitor. É a vontade de descobrir a resposta para uma pergunta que realmente importa. Agora é a sua vez de treinar, mas eu quero que você faça esse exercício como um escritor, não como um leitor. Eu vou te dar 3 premissas. O seu trabalho não é criar a história, nem inventar personagens ou escrever capítulos. Você vai responder apenas 3 perguntas para cada premissa. Pergunta 1. Qual é a pergunta dramática da história? 2. Por que essa pergunta desperta a curiosidade do leitor? 3.
O que está em jogo se o personagem não conseguir alcançar o seu objetivo? Vamos às premissas? Premissa 1. Uma violinista perde parcialmente a audição 3 dias antes da apresentação mais importante da sua carreira. Premissa 2. Um carteiro começa a receber cartas interessadas para pessoas que morrerão no dia seguinte. Premissa 3. Uma menina encontra uma fotografia em que aparece ao lado de uma mulher que ela nunca viu na vida. Quando terminar, escreva suas respostas nos comentários ou no seu caderno de escrita. O objetivo aqui não era acertar. O objetivo é treinar o seu olhar para enxergar o que realmente faz uma história prender o leitor. Agora, eu quero que você faça um exercício diferente. Escolha o seu livro favorito e tente responder. Qual é a pergunta dramática? Quais são as 3 perguntas menores? Escreve aqui nos comentários e eu vou ler e responder algumas delas. Se essa aula abriu a sua cabeça, deixe seu gostei, compartilhe com aquele amigo que sonha em escrever um livro e se inscreve no canal, porque no próximo sábado tem a aula 3 e nela nós vamos responder uma pergunta que muda completamente a forma de criar personagens.